pessoal, bom dia galera, vocês que assistem o canal. Hoje nós não vamos falar de motocicletas, hoje nós não vamos falar de viagens, mas nós vamos dar algumas dicas para a vida. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia Sagrada, abra ela comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 11, e o versículo 1 adiante. Diz assim a palavra do Senhor: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da sua velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Só até aqui, do versículo 1 ao versículo 4. Nós temos um belo texto que retrata a parte final da história de Salomão. Quando Salomão começa a afastar-se de Deus. Na verdade, para alguns teólogos, para alguns estudiosos, Salomão é tido como fruto do pecado. Um filho que foi fruto de um relacionamento pecaminoso. E eu lhe digo por quê? Porque na verdade seu pai, Davi, quando se apaixona pela mãe de Salomão, Batseba, ou Batsabá, como queira na pronúncia, Davi comete uma espécie de assassinato, entre aspas, para ficar com Batseba. Davi coloca então o marido de Batseba na frente do quartel antes de uma guerra, para que assim o marido de Batseba pudesse ser morto e ele pudesse então ficar com ela para si. E daí desse relacionamento nascem 2 filhos. O primeiro filho adoece e morre, pois a Bíblia diz que a doença era para a morte. Agora o segundo filho, muito me intriga porque esse filho é Salomão. E Deus me parece que se apraz da vida de Salomão. Parece que Deus ele gosta de Salomão e então escolhe para ser o rei de Israel. E na minha concepção, e se você ler a Bíblia, se você ler a história de Israel, você vai concordar comigo de que Salomão foi, se não o melhor, um dos melhores reis de Israel. Salomão consegue estabilizar a nação economicamente. Salomão consegue estabilizar a nação socialmente. Salomão consegue estabilizar a religião. Salomão constrói templos e a nação estava indo muito bem. Quando então Salomão cai no erro de se apaixonar pelas mulheres estrangeiras. O erro em si não foi ele se apaixonar pelas mulheres estrangeiras, mas o erro foi ele desobedecer a ordem do Senhor, que havia dito para ele não se relacionar com as mulheres estrangeiras. E aí então eu vejo Salomão fazer 3 alianças que o levam para o buraco. 3 alianças que Salomão estabelece que denigre a sua imagem, que o faz caminhar para o abismo. E a primeira aliança que Salomão faz é uma aliança política. A Bíblia nos diz que Salomão casa com a filha de Faraó. Mas o que me chama a atenção é que quando Salomão casa com a filha de Faraó, ele não está interessado na filha de Faraó propriamente dito. Ele está interessado em o próprio Faraó, pois Faraó era rei em outra nação e tinha posses e tinha terra. Aí então Salomão imagina que eles possam fazer uma aliança e aí então ganhar mais poder perante o mundo. Salomão, na verdade, não estava casando com a filha de Faraó. Salomão estava casando com o próprio Faraó. Então a primeira aliança que Salomão estabelece, a primeira aliança errada que Salomão faz é a aliança política. E a segunda aliança que eu identifico que Salomão faz, que o levam para o buraco, é uma aliança comercial. A Bíblia diz que Salomão se casa com 700 princesas. Na verdade, Salomão não estava interessado naquelas princesas
Salomão estava interessado na herança que tinha por trás daquelas princesas. Toda mulher que é princesa é porque ela é dotada de uma herança, e um dia ela será rainha. Aí então Salomão se casa com essas princesas com mero interesse em conquistar mais riquezas. Essa é a segunda aliança que Salomão estabelece erradamente. A terceira aliança que Salomão estabelece é uma aliança de prazer ou uma aliança de bem-estar, como queira denominar. A Bíblia diz que Salomão escolhe para casar 300 concubinas. E com essas concubinas, Salomão se casa com mero interesse em ter prazer, em satisfazer as suas vontades. Ele não estava interessado no que aquelas concubinas pensavam. Ele não estava interessado em satisfazer a vontade daquelas mulheres, em agradar aquelas mulheres. Salomão única e exclusivamente estava interessado em satisfazer os seus interesses, ou seja, alianças de bem-estar ou alianças de prazer são feitas com mero interesses egoístas. E então eu quero traçar um paralelo a partir de aqui, a partir destas 3 alianças que foram feitas por Salomão. Existem momentos na vida, existem horas que nós somos como Salomão. A igreja é como Salomão. E Deus é para nós como as mulheres eram para Salomão. Ou seja, existem momentos que nós estamos nos relacionando com Deus com mero interesse político. Nós fazemos alianças com Deus com mero interesse em conquistar mais poder. Em outrora, existem momentos nas nossas vidas que nós caímos nos erros de fazer alianças com Deus com mero interesse comercial. Existem momentos na vida que nós não estamos preocupados com o que Deus é para nós. Nós não estamos preocupados com o que Deus representa, com o que Deus pode fazer, mas nós estamos única e exclusivamente preocupados com as riquezas que Deus pode nos dar. E esse é o segundo tipo de aliança que nós fazemos com Deus. E existe um terceiro momento que nós agimos com Deus como Salomão agia com aquelas concubinas. Existem momentos na vida que nós fazemos alianças com Deus com mero interesse em bem-estar, com mero interesse em prazer. Ou seja, nós não estamos preocupados em satisfazer a vontade de Deus, nós não estamos nem preocupados em saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós estamos preocupados em satisfazer as nossas vontades, os nossos anseios e os nossos sonhos. E nesta manhã de segunda-feira, eu quero perguntar para você qual é o tipo de aliança que você tem feito com Deus. Será ela uma aliança política? Será ela uma aliança comercial? Ou será ela uma aliança com mero interesse em bem-estar e em prazer? Que você possa refletir nessa palavra, porque Deus, na manhã deste dia, Ele quer estabelecer com você uma aliança verdadeira. Deus, Ele te quer por inteiro. Ele te quer de corpo, alma, espírito e entendimento. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida. E que se você hoje tem uma desses 3 tipos de aliança com Deus, que você possa revê-las e que você possa fazer uma aliança verdadeira com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo episódio. Até logo. Tchau.